E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda do nosso tricolor. Só notícia ruim. São Paulo, lesão gravíssima do André Silva, Marcos Antônio, transfer ban. Talvez a única coisa boa seja que o São Paulo, pelo visto, vai no mercado atrás de um novo centroavante. Tô trazendo tudo pra vocês e, lógico, a vitória de ontem do nosso tricolor. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos quase chegando a 26 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força pra mim aí. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto. A gente vai falar muito do futuro do São Paulo. Crédito de direitos autorais deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Notícia de dentro, de fora de campo, para você aquele dia de boa, mas a Marina vai atualizar tudo pra gente. Boa noite, Mal. O que está acontecendo no tricolor? Notícia boa ou notícia ruim? Olha, Michele, ruim, depois boa, depois ruim de novo. Realmente um dia muito agitado para o torcedor são paulino. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nessa segunda-feira. Era para o São Paulo estar aí comemorando mais uma vitória no Brasileirão, mas as notícias lá pela manhã já trouxeram aí um transfer ban do São Paulo por conta do atraso no pagamento da parcela do Bobadilha junto ao Cerro Porteño. Um banimento, aí uma punição da FIFA. O São Paulo não vai poder contratar atletas pelas próximas 3 janelas de transferências por conta aí de um valor de $300 mil, 1,6 milhão de reais, mas durante a tarde o tricolor fez o pagamento ao Cerro Porteño, chegou ali a um acordo com o clube, então esse transfer ban deve cair nas próximas horas, ainda consta no site da FIFA sim, mas por conta de burocracias, né, para enfim, cair lá na conta do Cerro Porteño, retirar esse transfer ban, tá certo? Então pela manhã, o torcedor São Paulino já ficou irritado ali, como assim um transfer ban do time do São Paulo? Pois bem, mas já foi resolvido. O departamento jurídico trabalhou aí durante o dia para fazer esse pagamento. Agora, a notícia ruim mesmo fica por conta do departamento médico de São Paulo, que ganhou aí mais 2 atletas. A gente viu na matéria, que eu até falo, né? O Marcos Antônio vai utilizar aí a semana para se recuperar. Não vai ser só essa semana não, gente. Vai demorar mais tempo. Ele que passou por um exame hoje que diagnosticou de fato um problema na posterior da coxa direita, vai ficar um tempo afastado dos gramados. Ele teve um problema na mesma coxa que o tirou aí quase 30 dias de combate neste ano no São Paulo. Então, vai ser um processo um pouco mais demorado. O São Paulo até publicou que a expectativa é que ele retorne até o jogo das quartas de final contra a LDU, portanto, depois da data FIFA. Não vai pegar o Cruzeiro no final de semana. E, para piorar, gente, finalizar aí as notícias ruins do São Paulo, André Silva saiu ontem no segundo tempo com dores no joelho e hoje também passou por uma ressonância que acabou ali diagnosticando uma lesão ligamentar no joelho, também um estiramento nesse mesmo joelho. Amanhã ele vai passar aí por uma consulta, enfim, com o especialista e também com o consultor do clube para ver qual vai ser o procedimento, se vai ou não passar por cirurgia. Passou por cirurgia, a gente já sabe que não joga mais na temporada. Se for algo um pouco mais conservador, pode existir essa possibilidade, mas difícil. Pode ser que então André Silva não jogue mais pelo São Paulo neste ano de 2025. Tricolor este que já não conta com Caleri e com Rian Francisco, também por problemas no joelho. Então São Paulo pode ir ao mercado em busca de um novo jogador. Para isso o transfer ban tem que cair também, Michele. Beleza, mas daqui a pouquinho a gente comenta tudo isso. Aula agora. Daqui a pouco tem uma reportagem especial do Poltergar, hein? Super campeão da São Silvestre. Bom, Marcos Antônio machucado na coxa, o André Silva no joelho, esses desfalques. A questão do André Silva é complicada, porque o São Paulo tinha um Caleri como titular da posição. O André Silva tomou esse lugar do Caleri numa época já que estavam até discutindo se o André Silva não merecia titularidade no lugar do Caleri, mesmo com o Caleri apto. E, conclusão, hoje o São Paulo não tem nem o Caleri, nem o André Silva. Sinceramente, não sei muito o que o Crespo vai fazer com essa posição, porque já vimos que colocar o Luciano ali não dá certo. Não. Ele só tem o Dineno agora e tinha o menino Rian Francisco, que também machucou o joelho e só volta ano que vem. Então, são 3 centroavantes que o São Paulo tinha e que só devem voltar no ano que vem. O Caleri talvez volte no fim do ano, mas, cara, é muito peso. O Caleri ainda deve voltar, mas você sabe como é que é esse processo. Demora. É muito peso para um time só. O São Paulo está tendo uma sina nos últimos anos de ter muitos jogadores machucados, jogadores importantes. E o Marcos Antônio ia ser chamado para a seleção brasileira. Ele estava arrebentando no São Paulo, era um dos melhores jogadores. De repente, machuca a coxa, a lesão, fica aí algumas semanas fora. Então, assim, cara, quando você vê o negócio progredindo, de repente acontecem coisas sucessivas que atrapalham
o trabalho do O Crespo. lado positivo é essa sequência do São Paulo. Sim. Né? Essa sequência do São Paulo realmente é surpreendente. Quando a gente percebe e compara principalmente com o São Paulo recente do Zubeldia, é incrível como o Crespo mudou completamente. Não só a parte estrutural, como animicamente como o São Paulo joga. Cara, é incrível como mudou. Ainda não está confirmado, mas assim, pelo teor da mensagem, né, que vai atrás, tá, os caras, porque é isso, não saiu ainda o exame, mas eu conversei com pessoas do São Paulo e do André. Os dois têm quase que a certeza de que é algo muito sério, mas tem que confirmar ainda no exame e tal, mas o cara sente, né, Renato? Cara, vira aquela coisa, não é confirmado, mas quando começa a sair dessa forma, não é apenas terreno da preocupação, né? Os caras sentem na hora ali, não saiu ainda esse exame, né? Mas, enfim, tá aí a situação do André. Vai contratar do São Paulo. Não tem no André Silva, vai para o mercado. Isso é informação. E vamos ver como é que sai, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, com esse São Paulo na temporada. Tem pouquíssimas opções. A gente não tem dinheiro, né? Não tem grana para dar uma oferta para comprar alguém. Eu acho que seria um cara livre no mercado. Quem seria esse cara livre no mercado? Esse que é o grande detalhe, Gabriel. Jogador dessa posição, nessa altura da temporada que está livre, onde você vai achar? A não ser que o São Paulo, como fez com o Ailton, esteja ali monitorando uma Série B. Porque de Série A, cara, nem podem jogar pelo São Paulo, né? Os bons centroavantes não podem jogar pelo São Paulo. Qual seria o caso? Né? Então, e sem dinheiro. Jogador dessa posição normalmente é mais caro. Precisamos de um volante. Volante é até mais simples de você contratar, um zagueiro, né? Igual foi o Mailton, numa possibilidade. Agora, centroavante de qualidade é caro. Estando desempregado agora, estando livre no mercado, Gabriel, não é tão simples, cara. Mas, pô, né? Confiamos mais uma vez no scout do São Paulo aí para fazer essa boa contratação aí, cara. Meu caro Renan, já que a gente já passou a informação, a gente não tem mais nenhum compromisso com o mundo real nesse momento, esse seria o meu projeto, tá? Já que a gente já passou a coisa séria, esse seria livre no mercado. Enfim, a gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém para chegar e impactar. É o que a gente vinha comentando, Fernandão. Era um problema na vértebra, coluna, agora já estão falando em outras situações. Provavelmente não joga mais esse ano, o São Paulo precisa esclarecer o caso. Então nós estamos falando dos dois jogadores mais caros do time. O terceiro é o Caleri, que não joga mais essa temporada. Tem ligamento cruzado. Um quarto, Luiz Gustavo, não passou por novos exames da embolia, ainda tem um trombo, não foi liberado para jogar. Então são 4 jogadores, desses 4... Talvez o Lucas tenha condição. Agora o São Paulo ganhou um quinto jogador fora da temporada, novo jogador, que é o André Silva. Então ele sai com um problema no joelho. A decisão de operá-lo ou não é mais uma decisão aí agora pro atleta, se é melhor ou não, porque se não operar, o tratamento conservador de cerca de 3 meses, ele está fora da temporada. O São Paulo simplesmente perde os 3 centroavantes com problema no joelho na temporada. Caleri, o Rian e o André. Né? Então, Marcos Antônio, quando é problema muscular, Marcos Antônio, Wendel, Orboleda, você fala, não, isso aí daqui a 3 semanas volta. O problema muscular já virou peanuts. Né? Mas o incrível é que o São Paulo está levando a temporada com um elenco curto, sem muito investimento e perdendo jogadores-chave para o resto da temporada, mês a mês. Agora, o que fazer? Você tem poucos dias até o fechamento da janela, dia 2. A ideia do São Paulo, depois da situação do André, era tentar, sem dinheiro, nessa base de contratos, Tolói, Mailton, encontrar um jogador para o ataque, já que você perdeu os 3 centroavantes. Tem o Dineno, que chegou vindo de uma cirurgia do joelho, então, 4º centroavante com problema no joelho, e que ainda não conseguiu jogar. E aí, o que acontece? Beleza, vamos tentar. Aí surge, na manhã dessa segunda-feira, o negócio do transferban do seu Portenho do Bobadilha lá atrás. Né? Atrasou uma parcela, e assim como acontece nos casos do Corinthians, a mesma coisa do Santos Laguna, a mesma situação. Não, atrasou uma parcela, não. Atrasou
atrasou. Veja bem, uma parcela, para você entrar na FIFA, demora. Você vai protestando, então... Exato, então não é uma. O São Paulo parou de pagar. Essa coisa eu acho importante do Transferban, porque era uma das bandeiras, né, da gestão Casares. Não temos mais Transferban. Não temos mais Transferban. Temos Transferban. Então, São Paulo, assim como o Corinthians, está igualzinho. Faltam 5 dias para a janela e não pode contratar, né? Não sei como é que vai ser. Talvez, diferentemente do Corinthians, que vai ainda escolher o presidente, exista uma margem para agora um acerto com o seu Portenho, uma nova renegociação, coisa que o Santos Laguna não foi topando, o Corinthians não topou. Talvez caia o Transferban amanhã, depois de amanhã, sei lá, não é uma certeza, né? Então esse é o diagnóstico. O São Paulo, muito mais. Mas muito mais. Mas muito, e não por mérito do seu presidente, por mérito do seu treinador, novo treinador, e por mérito dos seus jogadores, né? E não é só em resultado, em desempenho também. O São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil num jogo, no mínimo, polêmico, segue na Libertadores e faz um bom brasileiro com o Crespo, né? E acho que essa é a questão que é mais difícil explicar do que o São Paulo fora de campo. Como é que dentro de campo as coisas estão funcionando, mesmo você perdendo um jogador por rodada, como é o caso agora. E só uma coisa, tem um agravante nisso que ele está dizendo, que essa lista de jogadores lesionados tem um enorme agravante. É o custo deles. Eles seguem na folha de pagamento. Se você perde 5 jogadores que receberam o propósito e foram embora, primeiro que você recebeu o dinheiro das vendas, segundo que você abriu o buraco na folha que você pode trazer outro. Nesse caso, você não utiliza, eles não têm culpa, tá? Não tô falando que os jogadores têm culpa. Você não pode utilizá-los, só que a folhinha lá, o diretor financeiro tá lá, pagando ele todos os meses, ou seja, não abre o buraco pra você trazer outro, cara. É o pior dos mundos, é exatamente esse daí, cara. Para um clube é muito ruim isso. Nós estamos falando, esses caras, nós estamos falando do quê? De uns 40% da folha, talvez? 30, 40 no mínimo, certo? Alegre, Lucas, Oscar, Gustavo. 30, 40. Exatamente. Que você não tem um retorno técnico e tem que pagar o camarada. Sim, sem dúvida. E eu repito, eu não estou culpando eles só se lesionar, eles não têm culpa. Eu só estou dizendo que o azar, o momento, a quantidade... Com o ônus, né? Eles seguem na folha. Mas não é de hoje que isso persegue o São Paulo, né? Mas dessa forma aí. Dessa vez está de parabéns, né? Dessa forma aí, por exemplo, centroavantes, vamos lá. 3 centroavantes, os 3 têm lesão. Os 3 centroavantes, um tem 30 e tanto, o outro tem 27 o outro de 20, e o outro tem 19. Um lesionou no sintético do Newton Santos, o outro lesionou no treino, o outro lesionou depois de uma entrada no campo do Morumbi. Então, tipo... Aliás, o lance do André Silva nem é um lance de violência. Não, curiosamente o cara cai em cima do joelho, parecido com a situação do Lucas, né? Ele perde o equilíbrio e o cara cai com tudo em cima do joelho dele. O Carrilho foi também, era o Giai, que é um touro, caiu em cima do tornozelo dele e abriu. Enfim, essa é a situação do São Paulo e acho que o resumo é esse, né? A temporada que o São Paulo faz, diante disso, é heróica, né? O que vem por aí, agora, enfim, vem o que vier, né, o Massa? Não, vem o que vier, não. Como assim? Não, o que eu quero dizer chegou... assim... Ih, traz a flanela aí. Não. O time chegou numa condição, é isso. Vai buscar, o time tem... É isso, tem condição. Não, claro que tem, tô falando assim... Entendeu? Não pode começar já a dar desculpa para perder as coisas. Eu quero dizer o seguinte, agora o São Paulo está numa situação... Não, mas o São Paulo está bem colocado. Confortável no Campeonato Brasileiro. Exato, o São Paulo está a 4 jogos de uma final de Libertadores. Agora isso... Vambora. Não, sem tirar o mérito. Sem tirar o mérito. Da final. Sem tirar o mérito do trabalho do Crespo, que é excelente. Excelente. Entendeu? Excelente. Aliás... Lembrando... Fala. Não, vou terminar. Não. Só lembrando que o Zubeldia colocou o São Paulo nessa posição, na Libertadores, principalmente. Né? A reação dele... Vale lembrar que também... No brasileiro estava ruim. Também no Campeonato Brasileiro. Derrota para o Sport. O Crespo conseguiu... manter o trabalho do Zubeldia na Libertadores e conseguiu fazer a coisa caminhar no Campeonato Brasileiro, que para mim foi a grande surpresa. Foi uma surpresa para mim. E é isso aí, o São Paulo chegou, tem fibra, como disse o Arnaldo, e não tem que ser tratado como coitadinho, não. Entendeu? Sim. Então o São Paulo tem que ser tratado como um player para ganhar
É um candidato a ser campeão da Libertadores. Panela São Paulina. Não, é sua, meu. O que eu tô... sim. O que eu tô... Não. Inacreditável. Quando parece que tá tudo sob controle no São Paulo, as coisas simplesmente desandam. O São Paulo perdeu o seu centroavante titular, depois perdeu o seu centroavante reserva e agora, ou melhor, perdeu o centroavante reserva do reserva e agora perdeu o centroavante reserva que era titular. Perdeu a melhor peça do time, que vinha sendo o Marcos Antônio, disparadamente um dos pilares desse time do São Paulo. E agora, sinceramente, vou falar para vocês. Agora nós vamos ver o quão bom o Hernan Crespo é. O quão acima da média o Hernan Crespo é. O quão diferente o Crespo é do Zubeldia. Porque todas as críticas ao Zubeldia, elas eram, de certa forma, brandas, porque o time não tinha peças, estava todo mundo desfalcado. Agora, o Crespo não tem quem não estava. O Zubeldia não tinha o Oscar e não tinha o Lucas. O Crespo também não tinha o Oscar, não tem o Oscar e não tem o Lucas. Mas o Zubeldia tinha o André Silva, tinha o Marcos Antônio, que por sinal era banco. Agora o Crespo não vai ter o Marcos Antônio, não vai ter o André Silva. Agora nós vamos ver a real diferença de capacidade dos dois técnicos. E se o Crespo vai conseguir fazer desse time, graças a Deus, a lesão do Marcos Antônio não é tão grave, 2 a 3 semanas. Deve retornar, mas nós vamos ver se o Crespo vai conseguir fazer esse time manter nível de atuação sem as principais peças. Por mais que o André Silva não seja unanimidade entre a torcida, eu acho que ele é um centroavante com características diferentes do Caleri, que para certos tipos de jogo ele é melhor que o Caleri, para outros tipos de jogo ele é pior que o Caleri, mas é um cara que vinha servindo, vinha fazendo gols, vinha sendo importante. Agora nós não temos mais ele, nós temos Dineno e Tapia. Cara, ou esse Dineno vai começar a jogar muita bola, coisa que eu torço, mas duvido muito, o São Paulo vai ter que ir para o mercado. Ao que parece, o São Paulo vai ao mercado trazer alguém para ser titular. Deixar o Dineno como banco de reservas, o Tapia vai ser a reserva e vai atrás de um centroavante titular. As línguas dizem, ventos, que o Carlão, que se eu não me engano está na Ferroviária, que já teve até o interesse do São Paulo, pode ser um dos cobiçados pela diretoria do São Paulo. A grande questão é que o São Paulo realmente vai precisar. O São Paulo vai precisar. O São Paulo já precisava de um meia, de um cara para substituir o Oscar e para jogos que o Rodriguinho talvez não possa jogar, ou que o Crespo não tenha total confiança de colocar o Rodriguinho, ou que queira descansar. Alguém que chegue para ser um todo-campista, que possa fazer do Rodriguinho, que possa fazer do Marcos Antônio. Já precisava contratar, e é engraçado, São Paulo precisava de um zagueiro, chegou o zagueiro. Precisava de um ala, chegou o ala. Problemas resolvidos? Lesiona seriamente o centroavante. Cara, tem coisas que só acontecem no São Paulo. Só acontece no São Paulo, esse tipo de coisa. E sabe o que é o pior? Que, por exemplo, a lesão do Caleri, a lesão do André Silva, a lesão do Rian Francisco, não é culpa da preparação física do São Paulo, não é culpa da preparação médica. Essas lesões de ligamento são lesões de azar, puro azar. Você pode criticar muito a lesão do Marcos Antônio. Talvez sequência de mais jogos, vinha jogando todas, vinha sendo pouco poupado. Você pode criticar. Mas se lesionou.
Há algum tempo, o São Paulo sofria com lesões musculares. Toda hora o cara machucava batata da perna, coxa, batata da perna, coxa, batata da perna, coxa. As lesões do São Paulo são sérias. O Oscar fraturou a vértebra, o Lucas teve um estiramento da cápsula do joelho, por conta daquele pasto, aquela coisa horrenda que é o gramado sintético. O Caleri rompeu o ligamento no gramado sintético. O Rian Francisco rompeu o ligamento num treino. Eu não sei que diabo de treino é esse, os caras. Que ódio que é esse, os leões de treino que o cara rompe o ligamento. E o André Silva ontem rompeu o ligamento num lance que a gente. O único lance que eu posso achar que ele rompeu o ligamento foi naquela bola que ele e o Luciano se embananaram lá, que não saiu o gol, que o Rodriguinho chutou por cima. Só pode ter sido naquele lance. Um lance completamente normal. São lances de azar. O Oscar caiu e fraturou a vértebra, irmão. Agora, por exemplo, o Wendel. Aí já é lesão muscular. Arboleda, lesão muscular. Marcos Antônio agora, lesão muscular, mas vinha com excesso de jogos. Teoricamente, aqui eu vou para a área da especulação. Teoricamente, esses jogadores que se os jogadores não tivessem as lesões sérias ligamentares, Lucas, apesar de não ser ligamento, é cápsula do joelho. Oscar, vértebra, fratura da vértebra, 2. André Silva, 3. Rian Francisco, 4. 4 jogadores fora essa temporada. O Oscar deve voltar, mas fora por muito tempo. Se em tese esses caras não tivessem se machucado, o São Paulo teria o Arboleda, o Wendel e agora o Marcos Antônio. Arboleda, o Wendel e agora o Marcos Antônio. O São Paulo teria 3 desfalques. 3. Se os jogadores não se lesionam seriamente. A grande questão é que, além dos 3 que têm lesões musculares que são normais durante a temporada, tem 4 jogadores importantíssimos com lesões sérias. Realmente o universo não conspira a favor de nós São Paulinos. Vamos ver o que o nosso presidente Júlio Casares e o futuro espera e reserva para o nosso tricolor. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo e valeu.